Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Aline, professora de Biologia, e o assunto da aula de hoje é ligação gênica. Eu tenho certeza que tem algum colega seu que também está precisando dessa aula. Então você já se inscreve no canal, já compartilha essa aula com o seu colega para ajudar ele também. Não esqueça que eu tenho também o perfil no Instagram Biologia com a Aline Luna. Tá assistindo esse vídeo? Bate o print e me marca lá, tá bom? Quero saber se você está assistindo e está gostando dessas aulas. É importante lembrar vocês que é uma sequência de vídeos. Esse vídeo tá dentro lá da playlist de genética. Se você não assistiu os outros vídeos, tá caindo de paraquedas aqui, para esse vídeo e assiste os outros vídeos sobre genética, porque se você chegar nesse aqui de paraquedas, você não vai entender nada, tá bom? Então, se você não assistiu, volta lá na playlist de genética, assiste os outros vídeos e depois volta aqui. Mas se você já está acompanhando, então vamos assistir nossa aula sobre ligação gênica. Primeiro, o que é ligação gênica? Ligação gênica pode ser chamada também de linkage, vocês podem achar em algum lugar chamado linkage também. A ligação gênica é quando os genes, dois ou mais genes, eles estão em um mesmo cromossomo, tá? Então, são genes para características diferentes que estão no mesmo cromossomo. Essa ligação gênica, ela pode ser chamada de completa ou parcial. A ligação gênica, ela é completa quando ela não tem recombinantes, não tem genes recombinantes, e ela é parcial quando ocorre a recombinação. Aline, recombinação, bom, muito do que a gente vai falar aqui a gente vai associar com o assunto de meiose. Então, no nosso canal ainda não tem, quando tiver eu coloco aqui o cardzinho para vocês assistirem, mas eu vou tentando clarear aí a informação para vocês. Se você está estudando genética, provavelmente em algum momento antes você já estudou também as divisões celulares, a meiose principalmente, que é a que forma os gametas. Então, mas eu vou dar uma ajudinha para vocês relembrarem. O que é recombinação gênica? É a recombinação, a mistura de informações genéticas dentro de um mesmo organismo, que ela pode ou não acontecer, e que ela ajuda na variabilidade genética, tá? A ligação gênica foi descoberta como? Os cientistas começaram a analisar algumas características, e essas características elas não seguiam o padrão das características estudadas na segunda lei de Mendel, daquelas proporções e tudo mais. Eles começaram a perceber que tinha algo diferente. E nos estudos, o que eles descobriram? Características que obedecem à segunda lei de Mendel, eles estão presentes em cromossomos não homólogos e obedecem à segregação independente dos genes. Vou já falar um pouquinho mais sobre isso. E a ligação gênica são características, são genes que estão presentes em cromossomos homólogos. Aline, não sei o que são cromossomos homólogos e cromossomos não homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos que eles vão ter informações para uma mesma característica, tá? Então, nesses cromossomos, nos cromossomos que têm informações para uma mesma característica, eu vou ter, no caso da ligação gênica, eu vou ter vários genes e eu vou observar essas características desses genes que estão no mesmo cromossomo. Lá na segunda lei de Mendel, ele observava características em cromossomos diferentes. Então, um cromossomo tinha informação para a cor da ervilha, outro cromossomo tinha informação para formato da ervilha, e esses cromossomos eles se dividiam de forma independente, que é o que a gente chama de segregação independente. Vamos ver aqui. Quando eu falo de segregação independente, observem aqui, eu tenho um par de cromossomos homólogos azuis que tem informação A. Eu tenho um par de cromossomos homólogos roxinho que eu tenho informações para a característica B, tá? Na segregação independente, como são cromossomos diferentes, esses cromossomos eles não estão associados, eles não precisam estar juntos. Como assim, Aline? Para ocorrer a meiose, é preciso primeiro ocorrer a intérfase, né? Na intérfase ocorre a duplicação do material genético. Então, olhem primeiro só essa partezinha que está com as setinhas amarelas, tá?
Aqui eu tenho 4 cromossomos simples e aqui eu tenho 4 cromossomos duplicados. Quando vai ocorrer a meiose 1, esses cromossomos eles são separados da forma que está aqui, ó. Azão, Bzão foi para um lado, Azinho, Bzinho foi para o outro lado. Eles vão se separar. Na meiose 2, as cromátides vão se separar e vão formar os gametas. Então, foi aqui. Eu vou ter 2 células, 2 gametas, Azão, Bzão, tá aqui, ó, que eu vou separar aqui no meio, serão 2 células. 2 células Azão, Bzão e 2 células Azinho, Bzinho. Até aqui tudo bem. Só que como esses cromossomos eles podem se separar de forma independente, não é obrigatório o dominante estar junto com o dominante e o recessivo estar junto com o recessivo. Eles podem se separar independente um do outro. Então tá aqui. Nessa segunda opção, é a segunda opção de separação, é a segunda alternativa que os cromossomos têm. Eu tenho o Azinho junto com o Bzão e o Azão junto com o Bzinho. E na separação das cromátides para a formação dos gametas, eu vou ter gametas Azinho, Bzão e gametas Azão, Bzinho. Isso aqui é a segunda lei de Mendel. Isso aqui é a segregação independente. E nesse caso aqui, eu vou ter gametas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Numa proporção igual, 25% para cada genótipo, tá? Então, 25% dos gametas serão Azão, Bzão, 25% dos gametas serão Azinho, Bzinho, 25% serão Azinho, Bzão e 25% Azão, Bzinho. Segregação independente, segunda lei de Mendel, a gente já estudou. Mostrei para vocês verem a diferença, tá? Isso aqui é o que a gente já estudou. A partir daqui é o que a gente vai estudar hoje, que é a ligação gênica. Quando a ligação é completa, é essa situação aqui. Vamos lá. Ligação gênica. O A e o B estão no mesmo cromossomo, tá? Então, aqui eu tenho um cromossomo Azão, Bzão e um cromossomo Azinho, Bzinho. Quando ocorre a duplicação desse material genético, eu vou ter gametas Azão, Bzão e gametas Azinho, Bzinho. 50% de cada um. Eu esqueci de colocar, mas vocês anotem aí, por favor. 50% dos gametas vão ser Azão, Bzão e 50% dos gametas serão Azinho, Bzinho. Isso quando a ligação for completa, quando não ocorrer a recombinação. Na ligação parcial é quando ocorre a recombinação. E aí vamos lá, meiose de novo. Eu tenho aqui o cromossomo já duplicado, Azão, Bzinho, Azão, Bzão é o branco, Azinho, Bzinho é o azul. Na prófase 1 da meiose 1, pode ou não ocorrer a recombinação. Esse caso que a gente está estudando é o que houve a recombinação. E o que é recombinação? Tenho aqui o cromossomo duplicado com suas cromátides irmãs. Houve uma troca de fragmentos dessas cromátides. E esses fragmentos carregam o quê? Gene. Então, o que aconteceu? Esse cromossomo azul, que era Azinho, Bzinho, uma das suas cromátides trocou informação com outro cromossomo homólogo. Então, ficou Azinho, Bzão, essa cromátide aqui. Esse segundo cromossomo aqui, que era Azão, Bzão, após a recombinação, uma de suas cromátides trocou informação com outro cromossomo homólogo e se tornou Azão, Bzinho, certo? Quando for separar essas cromátides para formar os gametas, eu vou ter gametas Azinho, Bzinho e Azão, Bzão, da mesma forma dos cromossomos lá no início. Que a gente vai chamar esses dois gametas que têm o mesmo genótipo dos cromossomos iniciais, a gente vai chamar esses gametas de gametas parentais. Esses gametas que foram recombinados, ou seja, eles não possuem os mesmos genes dos cromossomos iniciais, a gente vai chamar eles de gametas recombinantes. Então, aqui eu tenho um gameta recombinante, que é o Azinho, Bzão, e eu tenho um gameta recombinante, que é o Azão, Bzinho. Uma informação importante.
Os gametas parentais, eles vão ter sempre uma quantidade maior de 50% de ocorrência, e os gametas recombinantes, eles vão ter sempre uma quantidade menor que 50%. E aí agora a gente vai trabalhar com números, vai começar a trabalhar com números. Antes de trabalhar com o número em si, vamos entender um pouco do conceito, tá? Taxa de recombinação é um percentual, um valor percentual de recombinação, que já está falando, né? Taxa de recombinação. E ela está associada diretamente com a distância entre os genes no cromossomo. Vamos prestar atenção aqui nessa imagem. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos. E cada listra aqui, essa listra fininha azul, essa vermelha e essa mais larga azul, são genes diferentes, tá? Se eu observar esses dois genes, eles estão mais próximos no cromossomo. Quanto mais próximos, menor a taxa de recombinação. Por quê? Porque quando comparado esses dois gametas, quando for ocorrer lá a permutação, recombinação ou crossing over, que são todas as palavras para denominar a mesma coisa, mas a gente vai usar recombinação, esses dois genes, para se separar no cromossomo, como eles estão perto, muito provavelmente, quando eles estão perto, quando for ocorrer a troca, eles vão junto. Então tem aqui, ó, esse daqui e esse daqui. Para trocar, se eles estão muito próximos, eles vão trocar juntos. Então, se eu estou comparando esses dois que estão muito próximos, a taxa de recombinação ele vai ser baixa. Então, quanto menor a distância, menor a taxa de recombinação. Então, como a gente não tem como medir, pegar uma régua e medir a distância, tá, numérica, a gente usa através de percentuais e esses números eles são igualados. O número que representa a taxa de recombinação é o número que representa a distância entre os dois genes. Aí eu vou comparar os outros dois genes. Vou comparar esse gene vermelhinho e esse outro azul, que eles estão mais distantes. Então, quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação, né? Maior a possibilidade de recombinação. E a taxa de recombinação vai ser igual à distância entre os genes. Tá? O mesmo valor percentual de taxa de recombinação é o mesmo valor utilizado para calcular a distância entre os genes. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente com números. Inicialmente, eu quero mostrar para vocês aqui dois exemplos. Primeiro, considere o esquema das células abaixo. Nós temos aqui a célula 1 com dois genes, e esses genes estão bem distantes nas extremidades das cromátides. E na célula 2, esses genes estão bem próximos. Primeira, letra A. Em qual das células haverá menor taxa de recombinação entre A e B? Lembra? A taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. Então, se eu quero saber qual é a menor taxa de recombinação, eu vou observar qual é a célula que possui a menor distância entre os genes, tá? Então, qual é a célula 2? Por quê que a taxa é menor aqui? Porque a distância entre os genes é menor. Segunda, em qual das células a porcentagem de gametas azão bezinho deve ser maior e justifique? Bom, a gente está vendo que nas duas situações o azão está associado com o bezão. Nas duas situações, estão no mesmo cromossomo. Ele quer saber em qual os gametas vai ter uma maior porcentagem de azão bezinho. Para ter azão bezinho, tem que ter uma recombinação. Então, a parte desse cromossomo aqui tem que vir para esse, e esse bezão aqui tem que vir para esse cromossomo. Tem que ter a recombinação. Em qual das duas células a probabilidade de que haja essa recombinação é maior? Na célula 1 ou na célula 2? Na célula 1. Por quê? Como os genes estão mais distantes, a possibilidade de recombinação é maior. Então, em qual das células a porcentagem de gametas azão bezinho deve ser maior? Na célula 1. Por quê? Porque a possibilidade de recombinação é maior por conta da distância maior entre os genes. Segundo exemplo. A tabela a seguir mostra os tipos de gametas produzidos por 3 organismos duplo heterozigotos. Antes da gente resolver
os itens, vamos observar e analisar a tabela. Eu tenho o organismo 1, azão, azinho, bezão, bezinho. Os gametas produzidos são azão, bezinho, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão. E aqui tá errado, é azinho, bezinho, tá, gente? Aqui, desconsiderem, é azinho, bezinho. E esses gametas produzidos são com a frequência de 25% cada um. Quando é que isso ocorre? Segregação independente. Esses genes estão em gametas não homólogos, certo? Segunda situação, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Os gametas que são formados, Czão, Dzão e Czinho, Dzinho, com um percentual de 50% cada um. Esses genes estão no mesmo cromossomo, em cromossomos homólogos, e não houve recombinação. Por quê? Porque houve uma frequência de 50% de cada genótipo aqui desses gametas, tá? Então, aqui é uma ligação gênica, e essa é uma ligação completa. Rzão, Rzinho, Szão, Szinho formou os gametas. Rzão, Szão, Rzão, Szinho, Rzinho, Szão, Rzinho, Szinho. Tá. A frequência desses gametas. Aqui, se eu fosse parar aqui, eu ia pensar que era uma segregação independente. Quando eu chego lá na frequência, eu vejo que Rzão, Szão é 35% de frequência, Rzão, Szinho é 15%. Então, essa frequência tem um percentual diferente. Quando a frequência é diferente, é porque houve recombinação. Então, nesse caso aqui, é ligação gênica parcial, classificada como parcial. Por quê? Porque houve recombinação. Então, a gente já verificou aqui as tabelas e percebeu o quê? Que esse primeiro organismo, segregação independente, esse segundo, ligação completa, e nesse terceiro, ligação incompleta. Bora para as questões. Pela análise da proporção dos gametas formados, identifique o genótipo do indivíduo em que não tenha havido permutação entre os genes em questão, ou seja, ligação completa. Depois que eu já analisei a tabela, fica fácil, né? Onde é que tem ligação completa? No organismo número 2, com o genótipo Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Segundo, identifique o genótipo do indivíduo em que, com certeza, a ligação parcial incompleta. Determine a taxa de recombinação nesse caso. Pronto. Nesse caso aqui, eu tenho a ligação parcial, certo? E aí eu disse para vocês que a formação de gametas parentais, ele tem uma taxa maior que 50% e uma taxa de gametas recombinantes menor que 50%. Como é que a gente vai saber isso? Somando as frequências iguais, somando os percentuais iguais. Vamos lá. Rzão, Szão e Rzinho, Szinho, eles têm a frequência igual. Se eu somar, vai estar 70%. 35 mais 35 vai estar 70%. Passou de 50%, eles serão os gametas o quê? Parentais. Rzão, Szinho e Rzinho, Szão, os dois estão com 15%. Quando eu somo, dá 30%. 30% é menor que 50%. Então, nesse caso aí, são os gametas recombinantes, tá? Então, qual é o genótipo do indivíduo que tem a ligação parcial? Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. E a taxa de recombinação é de 30%. Identifique o genótipo do indivíduo que pode representar um caso de segregação independente. E aí é o primeiro caso, como a gente já tinha analisado, tá? Que é o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Entendido? Espero que sim. Caso não tenha compreendido, deixa nos comentários. Em alguns casos, é necessário descobrir se houve recombinação ou não em situações de cruzamento. Para verificar se houve ou não recombinação, é realizado o que a gente chama de cruzamento teste. O cruzamento teste é feito obrigatoriamente com os genes duplo heterozigotos. Qual é o genótipo dessa célula aqui? Azão, azinho, bezão, bezinho, duplo heterozigoto. Com uma outra célula duplo homozigoto recessivo.
Então, vamos lá, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E é realizado o cruzamento teste. E aí, realizando o cruzamento teste, a gente tem resultados diferentes. Quando esses cruzamentos são realizados em cromossomos homólogos, quando os genes estão no mesmo cromossomo, e o cruzamento é diferente quando os genes estão em cromossomos diferentes. Então, vamos lá. Esse cruzamento teste foi feito aqui. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho e Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Se eu só tive como resultado do cruzamento os genótipos Azão, Azinho, Bezão, Bezinho e Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, o que esse cruzamento vai me dizer? Vai me dizer que os genes dessas células estão no mesmo cromossomo. Um novo cruzamento teste também com duplo heterozigoto. Se no resultado desse cruzamento eu tenho Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ok, o mesmo que tem no outro. Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, também igual que tem no outro. Porém, tem Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho e Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Tenho esses dois outros genótipos. Eu identifico que esse cruzamento foi realizado e que os genes presentes nesses estudos estão em cromossomos diferentes. Como está aqui, ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, através do cruzamento de duplo heterozigoto com duplo homozigoto recessivo, a gente, ao verificar os genótipos produzidos nesse cruzamento, a gente consegue identificar se esse cruzamento se os genes envolvidos e analisados estão no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. A gente tem a classificação de acordo com a disposição dos dominantes e dos recessivos. Quando os dominantes eles estão no mesmo cromossomo e os recessivos eles também estão no mesmo cromossomo, a gente diz que esses genes aqui eles têm disposição cis, tá? Aqui é um caso de heterozigoto cis e eu tenho aqui o Azão do mesmo lado, no mesmo lugar que o Bezão e o Azinho no mesmo que o Bezinho. Quando esses heterozigotos estão com o dominante e o recessivo misturado, a gente chama de disposição trans. Então, aqui eu tenho, nesse cromossomo aqui, homólogo, um Azão, Bezinho, eu tenho um dominante, um recessivo, e aqui eu tenho um Azinho, Bezão. Nesse caso aqui, a gente chama de disposição trans. Por quê? Porque eu tenho a mistura de dominante com recessivo. E aí, eu tô falando de posição no cromossomo. Então, vamos analisar aí um cruzamento teste para analisar a disposição cis e trans. Vamos lá. O cruzamento Azão, Azinho, Bezão, Bezinho com Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, que é o cruzamento teste, que eu já expliquei para vocês, que é o duplo heterozigoto com o duplo homozigoto recessivo, produziu a seguinte descendência. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, 48%. Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho, 2%. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, 2%. E Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, 48%. Qual a taxa de permutação entre os genes em questão? Houve recombinação? Houve permutação? Houve. Por quê? Porque eu tenho genótipos diferentes dos genótipos originais, né? Então, vamos lá. Eu tenho Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho, 2%. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, 2%. Ok? Somando os dois dá quanto? A taxa de recombinação? 4%. Qual a posição dos genes nos cromossomos do heterozigoto utilizado no cruzamento? Como é que a gente sabe qual é a disposição se é cis ou trans? A gente vai observar os genótipos parentais, os gametas com genótipos parentais. Então, é aqui o Azão, Azinho, Bezão, Bezinho e o Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. No cruzamento, a gente já sabe que eles vão receber um Azinho e um Bezinho lá do homozigoto recessivo. Então, no heterozigoto, a gente tem um Azinho e um Bezinho que veio lá do pai, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Mas eu tenho os outros dois. Então, vamos lá. Aqui tem um Azão e tem um Bezão. Nesse caso aqui, deixa claro que a disposição dos genes desse indivíduo aqui é cis. Por que, Aline? Não entendi. Se a disposição fosse trans, qual seria o genótipo?
Nesse caso aqui, do gameta parental, seria Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Por quê? Esse Azinho e esse Bezinho veio deste indivíduo e esse Azão e o suposto Bezinho aqui viria desse. Então, se eu tenho um Azão e um Bezinho, a disposição seria trans. Mas como eu tenho um Azão e um Bezão, qual é a disposição? É a cis. Na próxima aula a gente vai ver mais exemplos de taxa de recombinação e a gente também vai estudar mapas genéticos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever e de curtir a aula, que isso favorece para que outras pessoas tenham acesso a essa aula, certo? E não esqueça, assistiu minha aula, bate um print, marca meu @biologia com a Aline Luna para poder eu ver que você está assistindo e deixa qualquer dúvida aqui no canal, tá bom? Então até a próxima aula, um grande beijo e tchau, tchau!